Creatina. A creatina, ácido alfa-metil-guanidinoacético, é uma amina de ocorrência natural sintetizada endogenamente pelo fígado, pelos rins e pelo pâncreas, a partir dos aminoácidos glicina, arginina e metionina. Pode também ser obtida via alimentação, especialmente pelo consumo de carne vermelha e peixes. A produção endógena do próprio corpo é em torno de 1 grama por dia. A obtida pela dieta, em torno também de 1 grama por dia, para pessoas com alimentação onívora. Ambas somadas dão em torno de 2 gramas por dia, que se iguala à taxa de degradação espontânea da creatina. Em outras palavras, o quanto se obtém se iguala ao quanto se perde. Cerca de 95% da creatina se encontra armazenada em nossa musculatura esquelética. O restante encontra-se no coração, músculos lisos, cérebro e testículos. A creatina transpõe a barreira hematoencefálica, que é a barreira que protege o sistema nervoso central, e tem acesso ao sistema nervoso central por meio da participação da proteína transportadora de creatina, CRT, que é fundamental para o seu transporte para todas as células. A suplementação de creatina é bem consolidada na literatura, como eficaz para o aumento de força e massa muscular, sendo corroborado por 2 meta-análises. No entanto, ainda há divergências se esse aumento é condicionado somente mediante o treinamento de força ou não. Mecanismo de ação. A captação da creatina pela célula muscular ocorre contra o gradiente de concentração por transportador sódio-dependente, ou seja, ela vai de onde está menos para onde está mais concentrado, mediante a ação de um transportador. A creatina, por ser uma molécula osmoticamente ativa, carrega consigo água. Por isso, ao utilizar creatina, ocorre um aumento rápido de peso, em torno de 2 a 3 kg. O aumento da força muscular verificado pela suplementação de creatina é mediado por 2 principais mecanismos. 1. Aumento dos conteúdos intramusculares de fosforilcreatina. 2. Aumento da velocidade de regeneração de fosforilcreatina durante o exercício. A fosforilcreatina é responsável pelo rápido fornecimento de ATP, energia, para a realização do exercício físico de alta intensidade e curta duração, de aproximadamente até 30 segundos, como uma série de musculação. Dessa forma, por aumentar os estoques de fosforilcreatina, há aumento na geração de ATP, energia e, consequentemente, mais força muscular. A creatina também apresenta efeito de aumento no volume total de água corporal, e por muito tempo acreditou-se que esse era o único mecanismo envolvido no aumento de massa muscular. Entretanto, hoje sabe-se que não. Ainda que alguns estudos recentes tenham sugerido que o aumento do conteúdo de água intramuscular dentro da célula pode aumentar a síntese de proteínas, outros, por outro lado, descartam o papel da creatina diretamente, tanto na síntese, construção de músculos, quanto no catabolismo de proteínas, perda de massa muscular. É importante salientar que a creatina favorece a retenção hídrica, mas que esse conteúdo de água é dentro da célula muscular, portanto não promove retenção hídrica no tecido subcutâneo e o aspecto de inchado, de que muitas pessoas têm medo. Existem recentes evidências de que a creatina pode de fato influenciar a transcrição gênica, ou seja, a resposta genética. Em um estudo, demonstraram que a suplementação de creatina por 10 dias é capaz de elevar a expressão de inúmeros genes envolvidos na regulação osmótica, que é o controle de entrada e saída de água na célula, na síntese e degradação de glicogênio, que é fonte de energia para o trabalho muscular e glicose para o corpo, na remodelagem do citoesqueleto, que é a estrutura responsável por dar sustentação à célula, na proliferação e diferenciação de células satélites, que são células responsáveis pela regeneração do músculo e hipertrofia muscular, pelo reparo e replicação de DNA, controle da transcrição de RNA e morte celular. Além disso, acredita-se que a creatina pode atuar no crescimento muscular, salientando o estado anabólico da célula via IGF-1, que é um hormônio com grande capacidade anabólica,
o mesmo hormônio que estamos na parte do clenbuterol. Porém, ainda não se pode afirmar com clareza se essas evidências são resultados do aumento da força e, por conseguinte, do volume de treino via aumento dos estoques de fosforilcreatina ou se são resultados diretos da suplementação de creatina. A creatina é utilizada clinicamente em doenças que apresentam comprometimento muscular, como sarcopenia, tendo efeito positivo sobre a massa muscular de pessoas idosas. Além disso, apresenta papel em doenças como diabetes mellitus tipo 2, melhorando a captação de glicose pela musculatura e reduzindo a hemoglobina glicada, importante marcador do diabetes. No tecido adiposo, a creatina tem papel central no gasto de energia. No nosso tecido adiposo, temos a chamada gordura branca, que é aquela gordura que se acumula especialmente na região abdominal, principal responsável pelo acúmulo de energia e produção hormonal do tecido adiposo. Temos também a gordura marrom, que provoca grande gasto calórico, pois tem uma proteína chamada UCP1, a qual, quando sinalizada, estimula a termogênese, produção de calor. O tecido adiposo marrom é interessante, pois o principal combustível metabólico para essa geração de calor nele é justamente a gordura branca. A creatina melhora o metabolismo das células adiposas marrons, de modo que aumenta o gasto energético do tecido adiposo, e assim também o gasto energético total do organismo. Então, podemos entender por que a creatina vem sendo um dos suplementos mais estudados e vendidos nos últimos anos. Suas ações são diversas e seus benefícios e aplicações também. Não é exagero falar que um dos suplementos mais interessantes e eficazes do mercado. Falaremos mais dela na parte de cognição. Doses e efeitos adversos. A suplementação de creatina tem sido mostrada como segura na literatura. Não existem dados que corroborem prejuízo à saúde em longo prazo mediante utilização de creatina nas doses recomendadas como seguras. Costuma-se associar erroneamente creatina à lesão renal, enquanto estudos citam que nas doses preconizadas não há riscos à função renal em pessoas saudáveis. A suplementação de creatina diminui a sua produção endógena, ou seja, nossa produção pelo corpo. No entanto, estudos demonstram que isso é reversível. Isso quer dizer que há novamente retorno natural da produção endógena adequada mediante interrupção da suplementação. Algumas pessoas relatam utilização da creatina e queda de cabelo. Estudos têm relacionado o fato ao aumento do hormônio dihidrotestosterona. O aumento da dihidrotestosterona, nesse caso, parece ser resultado da conversão periférica da testosterona. Fazem necessários novos estudos nesse sentido. Alguns indivíduos relatam também náuseas ao consumir creatina. Além disso, em revisões sobre efeitos colaterais, nenhuma delas evidencia aumento dos níveis séricos de creatina, importante marcador de alteração renal, em indivíduos jovens e saudáveis. Na literatura, existem diferentes protocolos de uso da creatina. Um deles é o método de saturação ou carregamento, que é muitas vezes recomendado. Consiste em uma quantidade de carga de, em média, 20 gramas divididos ao longo do dia em 4 doses de 5 gramas, por 5 a 7 dias, de acordo com o Comitê Olímpico Internacional em seu último posicionamento, de 2018. A Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva preconiza um regime diferente, com dose de aproximadamente 0,3 gramas por quilo de peso corporal, por dia, por pelo menos 3 dias, seguida de uma dose de manutenção. A dose de manutenção, ou de uso contínuo, por sua vez é de 3 a 5 gramas por dia. Considera o regime mais fácil e prático de utilização da creatina, e ambos apresentam a mesma eficácia. Em outras palavras, utilizar 3 a 5 gramas de creatina de forma continuada é mais eficaz e mais fácil. Quanto ao horário de consumo, o mais indicado é que seja com uma refeição que contenha boa quantidade de carboidrato, pois a insulina age no sentido de auxiliar a entrada de creatina na célula muscular. Nota: é um suplemento essencial para pessoas saudáveis que buscam ganho de massa muscular
e até desempenho cognitivo. Vou falar mais à frente sobre isso. Mesmo em um protocolo de emagrecimento, a creatina é indicada, sobretudo para a manutenção da massa magra.